Bom, continuando onde a gente parou, né? A gente está falando de funções e a gente vai continuar falando de funções de certa forma, né? Mas eu vou começar a falar sobre estruturas, sobre structs, tá? Por quê? Porque é importante a gente começar a organizar a nossa bagunça aqui. Porque o código já está começando a ficar um pouco feio, né? Concordam comigo? Ele está começando a ficar um pouco feio. E aí a estrutura, ela é uma forma de você conseguir organizar e separar por temas, vamos dizer assim, né? Coisas que você precisa, funções e variáveis correlacionadas a um tema específico. Então, por exemplo, aqui a gente está seguindo a linha de raciocínio de cadastros de usuários, né? E aí a gente vai criar aqui uma estrutura para poder armazenar todas essas informações que a gente está utilizando até agora, né? Como é que a gente faz isso, tá? Eu vou passar esse código aqui para baixo. Estruturas no C Sharp, ele tem o nome de struct, né? Então, struct, você está falando que você quer criar uma estrutura. E aí eu vou dar um nome para essa estrutura. No caso aqui eu vou dar um nome chamado usuários, tá? E aqui eu abro e fecho o nosso tradicional parênteses. Então aqui eu defini uma estrutura. Essa estrutura, ela tem o nome de usuários, por enquanto ela não faz absolutamente nada, né? Ela não tem nada implementado. Dentro da estrutura, eu posso conter uma série de variáveis e funções, tá? Então a gente começa a entender o uso das funções de uma forma mais tangível, como se fosse dentro de um sistema mesmo. Então vamos dizer que a nossa estrutura usuários, ela precisa conter a lista dos nossos usuários e precisa ter funções para me conseguir interagir com essa lista, tá? Então aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o nosso dictionary e vou jogar aqui para dentro do nosso struct, tá? E aqui a primeira coisa que ele fala, ó, uma estrutura com inicializadores de campo deve incluir construtores na declaração implicitamente. Porque aqui a gente tem o criador do dictionary, né? A gente dá um new dictionary aqui e se a gente remover essa questão aqui, ele vai parar de dar o erro. Só que a gente precisa instanciar esse dictionary e aí a gente vai precisar de um construtor da estrutura. Como que a gente faz um construtor? A gente vai pegar o nome que a gente deu para nossa estrutura e a gente vai criar uma função aqui dentro da estrutura com esse nome, tá? Então perceba aqui que eu criei uma função com o mesmo nome da estrutura, tá? E aqui eu preciso, né, declarar aqui que ele está falando, ó, meu dicionário precisa conter um valor, né? Aqui eu preciso pegar aqui e falar aqui, ó, dictionary, mas qual o problema que ele está dando? Struct sem parâmetro deve ser public, tá? Por isso que eu tinha colocado o public aqui, ó. Vamos explicar o que é esse public aqui. A estrutura de construtor, ela é chamada quando você cria a estrutura, né? Aqui no caso a gente só está definindo a estrutura. Para a gente criar a estrutura, a gente teria que vir aqui e colocar aqui, ó, usuários igual a new usuários, né? Aqui a gente está fazendo a declaração, a gente está criando a struct que a gente criou anteriormente, né? Por quê? Porque essa estrutura ela pode ser replicada em vários lugares. Você pode ter vários grupos de usuários em várias partes do código diferentes. Então a gente precisa instanciar essa variável aqui. Aqui ele está dando um erro falando que as instruções de nível superior pretendem declarar um namespace do tipo. Aqui no caso eu vou colocar salvar. Por que ele está dando esse erro? Não entendi muito bem porque ele tá dando erro aqui. Vamos ver. Eu vou comentar essa parte aqui de baixo pra gente entender porque ele tá dando esse erro. Aqui ele tá dando erro como se eu tivesse... não sei se seria assim, né? Tem como você criar a estrutura... normalmente seria assim mesmo, né? O nível superior, as instruções, não sei se aqui precisa ter public também. É isso mesmo, né? Não, continua dando o mesmo erro.
precisa precedem a declaração do namespace. Tô achando estranho porque eu coloquei aqui para cima e ele parou de dar erro, né? Estranho, mas ok. Aqui no caso eu tô criando a estrutura. E aqui é a estrutura propriamente dita. Nesse momento, até agora, o que a gente tem, tá? A gente tem uma estrutura chamada usuários, que dentro de usuários eu tenho o dicionário. Eu vou até trocar aqui, né? Index usuários. Vou criar aqui, mudar o nosso diccionário de nome, né? Para ficar mais fácil da gente entender. Então, na prática aqui, ó, se eu rodar isso aqui, ele não vai dar nenhum resultado de nada, tá? Ele simplesmente criou, ele vai sair do console, né? Eu vou dar um console, vou botar um console readline aqui só pra gente entender. Aqui ele tá falando que eu preciso de input. Eu não tô entendendo por que ele tá dando erros depois da declaração do... Depois da declaração da struct, né? Porque aqui ela tá abrindo, fechando tudo certinho. Instruções do nível de precisam preceder. Tá, ok. Vamos colocar aqui. Eu acho que eu sei porque que ele tá fazendo isso. Porque essas declarações, elas são declarações normalmente de cabeçalho, né? O que a gente pode fazer aqui para poder resolver esse problema, tá? Aqui em editar, exibir, a gente vai ver todos os arquivos do projeto, né? Eu vou criar aqui um arquivo novo em adicionar novo item, que eu vou criar aqui um cara chamado usuários.c#, tá? Perceba que ele cria uma estrutura aqui que eu não quero, tá? E aqui eu vou pegar a nossa parte de estrutura e colocar aqui, tá? E aí perceba que vai dar um erro, né? Ele tá... Vamos ver se ele já está detectando automaticamente o namespace, né? Quando eu crio aqui essa estrutura, esse novo arquivo, perceba que automaticamente o C# ele já está reconhecendo usuários como uma classe de estrutura e ele sabe que está em outro arquivo, tá? Eu acredito que essa forma... a forma como o C# está trabalhando é muito parecido com o C++ trabalha. Que quando você cria estruturas, ou você vai pegar e colocar isso dentro de uma classe, ou você vai colocar isso em arquivos separados, ou até mesmo namespaces separados, tá? Por uma questão de entender o que é um cabeçalho de requisição, né, de código, porque lá dentro do C++ você tem os arquivos de cabeçalho, né, propriamente dito, que são os arquivos .h, que você declara o que tem dentro da estrutura. Eu vou até botar aqui a nossa estrutura na lateral aqui, para a gente não perder o fio da meada desses dois arquivos, né? E aqui eu vou fechar aqui. A gente consegue dividir a nossa tela em dois aqui dentro das IDEs, né? Então aqui eu tenho a estrutura propriamente dita e aqui eu tenho a aplicação dessa estrutura. Nesse momento, o que eu consigo fazer com isso? Absolutamente nada, tá? Se eu chegar aqui e tentar digitar, por exemplo, index usuários, eu não consigo, porque index usuários, como ele não tem uma declaração de public aqui na frente, eu não consigo puxar ele. Então perceba que a gente começa a ter um escopo separado da estrutura que tem níveis de permissionamento, tá? Isso se chama nível de permissionamento. Então, por default, né, por padrão, tudo que você adiciona dentro da estrutura, ela vem como privada. Para a gente conseguir liberar o uso público, a gente tem que atribuir esse nome chamado public no começo aqui, tá? E aí sim eu consigo puxar aqui agora dentro de usuários o dictionary, né? Inclusive ele está me falando aqui, beleza, ó, eu tenho dictionary, mas o dictionary não faz nada, né? É nulo e tudo mais. E aí a gente vai pegar aqui a nossa funçãozinha que a gente fez do cadastrar usuário e vai jogar para dentro da nossa estrutura. Só que agora a gente chama isso de indexes usuários, né?
Eu poderia continuar chamando de meu dicionário, tá? Não tem nenhum problema não, só estou fazendo para ficar já num formato de um código profissional que a gente usaria em produção, né? Obviamente que não para fazer login, mas a estrutura ficaria mais ou menos isso, né? Então perceba aqui que eu comecei a organizar o meu código e olha como que ficou bonito isso, né? Agora a gente tem aqui uma struct chamada usuários. Dentro de usuários a gente tem esse dictionary aqui que a gente vai fazer a interação. Eu tenho aqui a função chamada cadastrar usuário e usuário existe, né? O nome até ficou ruim, né? Mas vamos lá. Como é que eu faria agora para poder fazer a adição desses usuários aqui? Eu vou chamar aqui, ó, usuários, ponto, cadastrar usuários. Assim, a gente precisa externalizar as funções, né? Colocando aqui, ó, public, porque senão a gente só consegue usar internamente, tá? E aqui a gente vai ter, ó, André 123, né? A gente vai ter aqui o Heitor 456 e a gente vai ter aqui o Rodrigo 789, tá? Então perceba que a gente continuou fazendo os mesmos cadastros que a gente tinha antes, né? Só que agora a gente tem essa estrutura que faz a gestão dos nossos usuários, tá? E aqui, como a gente tem essa função de verificação do usuário, a gente tem uma opção, que é o quê? A gente poderia tirar o public aqui do dictionary, e aí o que a gente acaba fazendo quando faz essa alteração? Agora, as informações que estão dentro do dictionary, elas só podem ser acessadas por funções internas que estão declaradas dentro da própria struct. Perceba que dentro da struct eu consigo utilizar o index do usuário normalmente, mas quem está mexendo com a função externa, ele só consegue ver essas funções que estão public, né? Então aqui, se eu vir e fizer aquela mesma verificação ali do usuário existente, eu vou colocar aqui, ó, usuários ponto. Quando eu boto ponto, ele está falando aqui, ó, eu tenho a função usuário existente e cadastro usuário, mas eu não tenho a lista do index dos usuários ali que você tem, tá? Não tem acesso, pelo menos, né? E aí eu posso vir aqui, né, e chamar usuário existente e vou ver aqui se tem o André, por exemplo, e aqui eu vou copiar só os nossos write, console write, né? E aqui eu vou colocar usuário cadastrado com sucesso, tá? Não foi possível não registrar o novo usuário. Aqui eu só vou dar um playerzinho aqui para a gente conseguir ver, né? Ó, o usuário foi cadastrado com sucesso. Então perceba que a gente mudou a forma de escrita, né, de como estava antes, estava uma bagunça, agora a gente conseguiu estruturar melhor, né? Ficou uma estrutura mais bem definida de código, que a gente consegue entender, né, as responsabilidades de cada um, né? Então aqui dentro de usuários eu poderia criar outras funções, por exemplo, eu poderia criar uma função aqui chamada remover usuário, né? Eu poderia criar aqui, por exemplo, uma função chamada alterar senha. Vamos fazer a implementação aqui desses caras. Remover usuário. Para mim poder remover o usuário, eu preciso saber qual o usuário que eu preciso remover, correto? Então eu vou precisar aqui que seja explicitado qual é o usuário, né? E aí eu vou fazer uma verificação para saber se esse usuário existe, tá? Eu posso chamar a minha própria função aqui do usuário exists, para saber se ele existe de fato. E se ele existir, eu vou vir aqui, vou mandar dar um remove, tá? Que é a função do próprio dictionary, né? E aqui ele me pede para passar a chave. Então aqui a nossa função estaria ok. Só que eu pedi para essa função retornar booleana, né? A função remove, se não me engano, ela retorna booleana também, ó. Então eu posso vir aqui e adicionar um return. Só que perceba que ele não vai... ele ainda vai continuar dando erro. Porque ele está falando que nem todos os caminhos do código retornam um valor. Por quê? Se o usuário existir, ele vai pedir para remover e vai retornar aqui o resultado do remove. Mas se o usuário não existir?
Então a gente precisa adicionar aqui um return false. Essa seria uma opção, porque aí se ele não passar por essa condicional, ele vai cair nesse resultado, ou poderia também adicionar um else aqui, tá? Se eu quisesse. E aí perceba que nesse caso aqui eu não estou utilizando não estou utilizando barras aqui. Como a gente só tem uma sintaxe embaixo do if e do else, eu não preciso utilizar chave se eu não quiser, tá? Se eu tivesse mais de uma coisa dentro da sintaxe do else, por exemplo, aí eu colocaria aqui a chave para definir o escopo. Sempre as chaves elas vão servir para definir escopo, tá? E existe uma outra forma também da gente fazer, que eu acho mais elegante, mais bonita, né? Que é fazer uma condicional ternária, que é um if-else na prática, só que a sintaxe ela é um pouquinho diferente. Vamos ver aqui como é que seria, ó. A gente colocaria aqui o return, tá? Depois do return eu vou pegar aqui só a parte da sintaxe sem a palavra if. E aí a primeira informação é o retorno do if. Eu coloco um símbolo de pergunta ali, né? E aí eu colocaria essa informação que seria o return do if, se ele retornar true. E caso ele entre no else, ele retorna false, né? Esse código aqui de baixo, esse código aqui e esse código aqui, eles fazem exatamente a mesma coisa, tá? Só escrito de forma diferente. Isso aqui é o que a gente chama de condicional ternária, né? E aqui seria um condicional if-else normal padrão, tá? Ambas as formas elas funcionam exatamente iguais. Eu posso usar qualquer uma das duas. Por uma questão de conveniência, porque eu gosto dessa sintaxe, eu vou deixar ternária aqui, que eu acho mais bonito, tá? Acho mais bonito quando ela fica assim, do que quando ela tá aquele if-else. Enfim, mas é questão de gosto. Vocês podem utilizar a versão que a gente viu anteriormente. E aqui, como é que a gente faz para poder alterar a senha, tá? Alterar a senha também está vindo aqui com o nosso booleano. Eu preciso saber o usuário. Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, aqui é solicitar para o usuário falar a antiga senha que ele quer alterar, por exemplo, old password, e aqui a nova password, né? Aqui eu vou dar uma quebradinha aqui só para ficar mais fácil da gente conseguir entender quais são os parâmetros, tá? Então aqui dentro de alterar a senha eu tenho a solicitação do usuário, eu preciso saber qual é a senha que já está armazenada e qual seria a nova senha, tá? E aí vamos fazer essa implementação aqui. Aqui no caso eu vou usar o if, tá? Eu vou primeiro verificar se o usuário existe, né? Primeira coisa de todas, se o usuário existe, porque se ele não existe eu já mando um false aqui na hora, né? Se o usuário existe, agora eu preciso verificar se a senha que eu tenho armazenada ela é igual à senha que foi passada. Eu poderia criar um outro if aqui dentro desse if, né? Poderia criar, mas eu vou fazer uma expressão mais uma expressão concatenada aqui, ó. Eu vou usar os dois e sertanejo aqui, né? O e para poder falar que old password precisa ser igual a index usuário, tá? Eu vou dar uma quebra de linha aqui também para poder ficar mais fácil da gente conseguir ler. O index do usuário. Aqui eu já verifiquei que o usuário existe. Então eu vou puxar o usuário pela chave dele. A gente viu isso aqui na aula de Dictionary, né? A gente fazendo isso aqui, a gente está puxando, na verdade, a senha. Então o que eu estou falando é que a senha que foi passada como uma senha antiga, ela precisa ser igual a senha que está armazenada, entre aspas, no nosso banco de dados em memória que a gente está usando aqui. Se isso estiver ok, a gente vai pegar aqui esse camarada e vai atribuir a nova senha. Então vamos recapitular aqui, né? E aqui eu vou retornar um true, tá? True. Então vamos recapitular aqui para não parecer que é super mega difícil, ó. Primeiro eu faço uma verificação se o usuário existe, tá? Essa verificação ela vai seguir a sequência da ordem, então primeiro ele verifica se o usuário existe.
Depois, se ele passou pela sua condicional aqui, ele vai verificar se a senha que foi informada como senha antiga é de fato a senha que está armazenada no banco de dados ou no nosso caso no dictionary. Tá? Ele só vai executar essa segunda sintaxe aqui depois que ele passou por essa primeira. Se ele não passou pela primeira, ele já dá false direto e já vai cair aqui nessa função aqui de false. Ok? É assim que funciona a condicional. E aí a gente usou o operador EE, porque essas duas sintaxes elas têm que ser verdadeiras. Se uma delas for falso, o if vai ser falso e vai retornar o else. Caso essas duas sintaxes elas retornem verdadeiras, o que a gente vai fazer é pegar lá dentro do nosso dictionary e substituir a senha. Como a senha é o value do nosso dictionary, eu só pego aqui e atribuo essa nova senha no value. Só isso que eu estou fazendo, tá? E estou retornando um true aqui. Então a gente pode fazer alguns testes aqui para poder verificar se isso aqui foi feito com sucesso. Por exemplo, ó, a gente pode vir aqui, mandar alterar a senha. Ó, vou pegar aqui, ó, usuário, ponto, alterar a senha. Eu vou trocar a senha do meu próprio usuário aqui. Eu vou passar aqui meu usuário, que a minha senha antiga era 123. Agora a nossa senha vai ser 159. Ok? E aí, aqui embaixo, eu vou verificar a senha. Aí eu vou criar aqui uma função, né? Vamos criar uma função de login aqui agora, ó. Boolean login. A gente vai passar aqui, ó, string usuário, string senha. E aqui eu vou retornar, né? Se usuário existe, né? Eu preciso saber se esse usuário existe e se a nossa senha é igual à senha, tá? Isso aqui é um básico de login. Perceba que aqui eu não coloquei o iternário, né? Eu não coloquei o símbolo de exclamação, se não me engano, aquele símbolozinho de pergunta, né? Por quê? Porque eu só coloquei uma expressão. A expressão, como a gente sabe, ela precisa ser booleana, né? Então, toda expressão que tiver colocada entre parênteses, ela vai ser um resultado booleano. Então, perceba que aqui eu estou definindo o tipo da função retorno boolean e aqui eu estou fazendo um retorno dessa verificação simples. Eu verifico se o usuário existe e verifico se a senha desse usuário é a senha que eu passei, tá? Então, aqui a gente vai agora... Eu fiz uma alteração da senha, né? Se aqui... Agora eu vou fazer aqui, ó, login, usuário André, e vou colocar 123. Se o resultado do login foi ok, né, se ele conseguiu o lugar, eu vou colocar aqui, ó, usuário autenticado com sucesso. Aqui eu vou colocar aquela mensagem mais default de todos do planeta, né, usuário ou senha inválidos. E por que justamente aqui eu tô colocando o login como 123? Para justamente a gente ver o erro acontecendo, tá? Então aqui eu coloquei, ó, ele deu a mensagem usuário e senhas ou senha inválida. Aqui vamos começar a fazer interação com o usuário para dar uma brincadinha, tá? Vamos colocar aqui, ó, usuário. A gente coloca aqui e aqui a gente vai colocar senha. E aqui eu vou colocar informe o usuário. 2 pontos. Informe a senha. Eu acho que se eu colocar só o write, ele não vai dar quebra de linha. Vamos ver aqui, tá? Olha, ele me pediu aqui o usuário. Vou colocar aqui, ó, André, senha 123. Usuário ou senha inválidos, tá? Pra gente parar com essa brincadeira de toda hora ter que ficar fechando o console, eu vou fazer uma brincadeira aqui usando o nosso while, né? Aqui eu vou colocar while, tá? Pra gente sempre retornar. A gente sempre vai retornar aqui, ó. Vou colocar um while true aqui, tá? Por quê? Porque aí se a gente der usuário sem inválidos, a gente não vai fechar a tela. Tá? Então aqui, ó, André 123 falou que
a senha tá inválida. E aí ele pede de novo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, André 456 inválido. André 159, agora o usuário foi autenticado com sucesso. Né? Então, nosso sistema rudimentar de login, e acredite se quiser, era assim que era feito sistema de autenticação antes de toda a parafernália de autenticação que a gente tem hoje, como LLMs, como IAMs, com LDAP e tudo mais, né? Antigamente era feito assim, cara, armazenava usuário e senha do amigo dentro de um arquivo de texto lá e pesquisava dentro desse arquivo, botava dentro de uma lista e verificava se o cara podia entrar, né? E pasmem, senhas de banco também eram armazenadas assim, tá? Isso eu tô falando, obviamente, do começo da computação, né? Quando hackear essas coisas eram físicas, né? Você tinha que estar lá na sala do mainframe para poder hackear um negócio desse e tal. Então o nível de dificuldade era mais difícil, mas as coisas eram mais rudimentares. Depois que vieram as implementações de criptografia e tudo mais, né? Depois eu posso até mostrar uma função de criptografia bem simples da gente fazer a implementação de chamada dessa função de criptografia qualquer. Não para poder fazer isso diretamente, fazer a função de criptografia não é fácil, mas usar é fácil, né? Bem fácil. Então aqui... Por que eu usei aqui esse while, né? Porque eu já tava de saco cheio de toda hora ter que ficar apertando aqui no botão, digitar a senha e ele resetar o programa, tá? E é assim que todo sistema faz persistência, tá? Dentro de um sistema que nunca fecha, por exemplo, tem um while lá rodando que vai sempre estar esperando a interação do usuário, né? E ele só vai fechar efetivamente caso o computador seja desligado ou caso tenha uma chamada no sistema operacional para finalizar efetivamente esse software, tá? E é o while que vai... o while é exatamente do jeito que está aqui, que vai fazer essa persistência. Existem alguns outros casos, né, que são mais complexos, que você vai ter verificação de status de comunicação do sistema operacional e tal, mas eu não vou entrar muito nesse mérito. A gente vai usar desse estilo aqui. Então, assim, eu acredito que deu para entender a formatação da estrutura. É uma coisa relativamente simples, obviamente que tem esses nomes, né, struct, public, que a gente não tinha passado antes. A gente está usando muito também esse nome new aqui para criação da estrutura, e a gente usa aqui também para criação da estrutura, mas não é nada que não seja rápido de gravar, né? Esse código aqui ele tá bem mais limpo e fácil de trabalhar do que estava anteriormente, quando a gente estava lidando com os códigos sem estrutura e sem funções, né? A partir dessa estrutura, a gente vai começar a falar no próximo vídeo sobre classes. Classes é um tema complexo pra caramba por causa dos nomes, mas não propriamente da forma de implementação. E é um tema longo, tá? Provavelmente a gente vai ter uma série de vídeos falando sobre classe, porque eu vou passar por cada passo de cada tema correlacionado a classes, como hierarquia, polimorfismo, herança, interfaces, até chegar em namespace, tá? Então a gente vai lidar com essa parte de classes nos próximos vídeos aí, que deve ser uma sequência de 5 ou 6 vídeos, se não me engano, tá? Só que a gente vai sair da parte de classes sabendo fazer o básico de um sistema, conseguir ler os códigos, por exemplo, do meu curso lá de codando um servidor de MMORPG. Vocês vão conseguir bater o olho na estrutura do código, né? Que eu vou estar exibindo lá no curso, que no curso não, ali as lives que eu faço, né? E vocês não vão ter mais tantas dúvidas como vocês tinham antes sem saber nada. Para quem já sabia, ok, né? Mas para quem não sabia nada, né? Vai conseguir bater o olho e falar: olha só, aquilo ali é uma variável, aquilo ali é uma estrutura e tudo mais, né? E a gente vê esse código sendo feito para jogos, né? Então a gente tem uma similaridade de conceitos, porque quem gosta de jogar, né, já viu essas informações ali, né? Então você vai ver na prática como é que essas informações elas são tratadas, elas são armazenadas, elas são processadas dentro de um servidor de MMORPG, né? E espero que vocês estejam gostando do conteúdo aí. Se você estiver gostando, compartilha com os brother aí que tá querendo aprender a programar, né?
super aprovo aí todo mundo que está querendo programar. Eu acho que programação tinha que ser uma matéria obrigatória da escola, principalmente lógica computacional, né? Para a cabeça de geral ser mais lógica e menos de gravação das coisas, né? Enfim, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo aí de classes. Valeu!